pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém, meus irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa. Diz a palavra de Deus que Deus é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. E o tema da mensagem de hoje é: quem é Deus para você? Como você vê Deus? Quem é Deus aos teus olhos? Hoje, nesta noite, Deus quer se apresentar para você, para que você o conheça, para que você saiba quem Ele é. Amém? Amém. Lá no livro de Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Deus se manifesta como Criador. Quem é Deus? Ele é Criador. Eu sou formada em História e lá na faculdade eu aprendi que o homem sempre teve a curiosidade de saber quem o criou, quem o formou. E milhares de anos já se passaram e ainda continuam essa discussão nas grandes universidades. Quem é Deus? Da onde veio o homem? Da onde surgiu o universo? Hoje ainda os historiadores estão defendendo teses e teorias para buscar a razão, para buscar o conhecimento terreno e descobrir quem criou o homem, quem criou os céus e a terra. Mas aqui no livro de Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Deus é Criador. É Ele quem cria todas as coisas. Olha, no poder que está nas mãos de Deus, pelo poder da sua palavra, a criação aconteceu. Deus, Ele é Criador, Ele é formador, Ele é quem dá a forma. Porque quando Ele criou o homem, diz a palavra de Deus que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus é quem dá a forma a todas as coisas. E é este Deus que eu quero falar nesta noite. Ele é o Criador. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, adversidades, muitas vezes as pessoas questionam: será que realmente existe um Deus? Será que realmente existe alguém que está olhando por nós? Olha, irmãos, quanto mais eu estudo, mais eu creio nele. Quanto mais eu leio, mais eu creio nele. Porque o nosso Deus é o Deus soberano. Ele é o Deus supremo. Ele é o Deus único e verdadeiro. Quem é o nosso Deus? Olha que coisa maravilhosa. No livro de Êxodo 3,14, ele afirma quem ele é para Moisés. Olha que coisa interessante. Ele se afirma, Deus se afirma, ele fala para Moisés quem ele é. E ele diz assim: eu sou o que sou. Eita, lavaxurianda. Ele afirma quem ele é. Eu sou o que sou. Glória a Deus, aleluia. Eita, lavaxurianda, lavaxurianda. Hoje, o inimigo das nossas almas tem lutado, tem trabalhado na mente das pessoas.
mais no poder de Deus, que não acredita que Deus, Ele é o Criador. Eu lembro quando eu era jovenzinha, isso, irmão, já faz tempo, eu já tenho meio século. Glória a Deus. Mas tudo bem, eu me sinto como se eu tivesse 15 anos. Glória a Deus por isso. Eu estava lá, fazendo a minha primeira faculdade, e o professor chegou numa sala onde tinha 130 alunos. O presbítero Alexandre já conhece esse testemunho. 130 alunos. E o professor chegou e ele dava aula de metodologia das ciências. Olha que matéria esquisita, pastor. Metodologia das ciências. E esta matéria é uma matéria que vem ensinar ao professor que para estudar existe um método, uma forma, que tudo se explica através da ciência. Um professor, ele não pode falar uma coisa que ele desconhece, que ele não sabe da existência, de como aconteceu, de que forma é. Então esta matéria é para isso. E aquele professor chegou no seu terceiro dia de aula com a classe e ele perguntou assim para nós: eu gostaria de saber aqui quem acredita que o homem veio de uma evolução, darwinismo, que o homem é descendente do macaco. A sala inteira levantou as mãos. Eu fiquei falei com a baixada, porque, irmãos, eu não sou descendente do macaco. Sou muito inteligente. Eu não sou. Se você quer ser, problema seu. Mas eu não sou. Eu fui criada pelas mãos de Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você não veio de uma evolução. E o professor, eu sentava lá nas últimas fileiras, mas eu não era da bagunça não, irmãos. Eu sentava lá no fundão porque foi o lugar que sobrou para mim. Eu era muito estudiosa, sou ainda. E o professor olhou para mim e falou: mas você aí, você está com sua mão abaixada? Eu falei: porque você perguntou quem acreditava que o homem veio de uma evolução. Então ele falou: então do que você acredita? Eu falei: eu acredito no criacionismo, que o homem é criação de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele falou: dá para você ficar de pé. Eu era bonitinha naquela época, dava até para ficar de pé, né? Levantei a novinha, dei uma ajeitadinha na chapinha, e dei aquele sorriso que Deus me deu. E todo mundo virou para trás e olhou para mim. O professor falou: então é o seguinte, eu vou dar 30 dias para você se preparar, e vamos abrir aqui um seminário onde você vai ter que provar para esses 129 alunos e mais eu, de que Deus é o Criador de todas as coisas. E destes 129 vão formar um grupo de 10. Olha que desaforo, eu sozinha monto um grupo de 10. E esses 10 vão debater com você. E eles vão ter que provar que o homem veio de uma evolução, que o homem veio do macaco. Eu falei: tudo bem. Marcado, 30 dias, a partir de hoje. E quando eu cheguei em casa, que eu acordei, eu falei: meu Jesus amado, meu Deus, eu estou começando agora numa universidade. Meu Jesus. Naquela sala já tinham pessoas que estavam fazendo a sua 15ª faculdade, tinha uma velharada lá. Hoje eu sou uma velhinha no meio dos universitários, que eu voltei a estudar de novo. Mas eu dobrei o meu joelho e falei com o meu Criador. Porque eu sei quem é Deus. Eu conheço este Deus. Eu, nesta noite, como profeta de Deus nesta igreja, eu falo com propriedade para vocês. Quem é Deus? Glória a Deus, aleluia. Olha, irmãos, eu me preparei durante 30 dias. O professor me chamou nos últimos dias e falou assim: vem cá. Eu falei: o que será que ele quer falar comigo, né? Olha, eu quero te falar uma coisa. Embora a Bíblia é um documento histórico, né? Eu sei que a Bíblia é um documento histórico, ninguém pode dizer que não é, porque ainda é um dos livros mais vendidos
no mundo, viu? Você que desfaz da palavra de Deus, eu vou te ensinar isso agora como professora, viu? Este livro aqui, não é aquele livro de romance que é o mais vendido não, viu? É este aqui, é o livro mais vendido no mundo. No mundo. Este livro está dentro de todas as universidades, viu? As mais importantes que você possa imaginar. E esse professor falou com propriedade para mim, embora é um livro que quando nós estudamos história, nós temos que estudar ele, porque a história antiga, os fatos estão descritos nele, mas você vai se apresentar e você não vai me falar uma palavra do que está na Bíblia. Você vai provar que Deus é o Criador sem usar a Bíblia. Eu falei, tá bom, não se preocupa não. Não se preocupa, não vou citar um versículo. Irmãos, nós, fala assim, eu sou uma Bíblia ambulante. Sabe por que a palavra de Deus tem que estar em nós? Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Resumindo, passou os 30 dias, eu não colhei tanto na minha vida. Mas eu desci na oraria de Deus. Orava de manhã, de tarde, de noite, jejuava e passava jejum. Era aquela luta. Muitas vezes eu fui falar com o avô dele. Presbítero José, me ajuda. Filha, deixa que o Espírito Santo de Deus vai te usar. Glória a Deus. Irmãos, quem é que crê no sobrenatural de Deus? Glória a Deus. Eu conheço muita gente que crê, e aqueles que não creem, quando acontece algo sobrenatural, eles passam a crer também. Eu estava indo para a faculdade, bonitinha, que eu era magrinha, jovenzinha, eu tenho saudade daquele tempo. Deus maravilhoso, né? Irmãos, estou lá passando a antiga passarela, quem lembra? Tinha uma passarela no Junco ali, né, onde eu saí, tinha uma passarela que nós atravessávamos, tempo antigo, hein? História hoje é dia de contar história. E eu estava lá indo para a faculdade, e quando eu vi na minha frente, vinha uma mulher. E aquela mulher carregava 2 sacolas. E ela tinha uma muleta aqui e uma muleta aqui. E eu não sei como que ela conseguia. Aquelas 2 sacolas e com aquelas amuletas. Cabelo preso de rabinho, cabelo comprido, loira. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ajudar essa senhora, né? Porque quando eu ficar velhinha, eu quero que alguém também carregue minha sacola. Amém. Viu, jovens? Educação é bom, dá lugar para os mais velhos sentar no ônibus, no metrô, no trem. Viu? Tá? Deixa os mais velhos descansar um pouquinho. Eu peguei a sacola e falei, posso ajudá-la? Ela falou, pode. Peguei a sacolinha dela e fui. Irmãos, qual é a primeira coisa que a gente fala, irmão, com uma pessoa que a gente não conhece, o assunto que a gente puxa? É o tempo, né? É o tempo. Incrível. Ô povo sem assunto, né? É o tempo. Você não conhece a pessoa, você vai falar o quê? Tá frio, tá calor. E estava fazendo um calor muito grande. E de repente bateu uma brisa na passarela, meus cabelos eram tão bonitos, enrolados. O cabelo fez até assim, me senti ativa naquela passarela. E eu falei assim para aquela mulher, olha que calor, né, está hoje, mas olha esse vento, olha que vento gostoso, né? Aí a mulher falou assim, olhar o vento não dá, o vento a gente não vê, mas a gente sente. Eu falei, essa mulher está falando algo estranho para mim. E de repente ela falou assim para mim, filha! Irmãos, meu coração começou a bater forte, sabe? Comecei a sentir uma coisa estranha, comecei a ficar com medo da mulher. Ela falou assim para mim, eu vou falar uma coisa para você. Você está vendo o vento? Eu falei, não. Não. Então, querida, você não consegue ver o vento, assim é Deus. Ninguém vê, mas Ele existe. Essa é a loucura. Levanta a mão e dá glória a Deus, igreja. Deus existe. É verdade, Ele é verdadeiro. Deixa lá, vaias. Mas naquele momento, eu podia ter saído um sapatinho de fogo do que via tudo.
naquela semana. Eu só consegui falar assim, ela falou, eu sei, você vai ter que provar que Deus existe. Eu falei, eita Deus, dá um profeta ainda na terra. Eixa, dá um profeta ainda na terra. Eixa, labassúria, pastora profeta. Eixa, labassúria, eita, cheia. E aquela mulher falou assim pra mim, olha, tá vendo aquele cachorro que tá passando ali na passarela? Ele é um ser irracional, ele não pensa, ele não fala, ele só late. Ninguém tem que provar para ele que Deus existe, porque ele sabe. Deixa mas um ser humano, um ser racional, que pensa que é sábio, para ele tem que se provar a existência de Deus. Ela falou, filha, não se preocupe. Vai em paz. Eixa, Labaxúria, eu comecei a chorar, irmãos. Eu sou chorona. Maravilhoso. Ei, Calabaxúria. E ela ficou ali em frente à Casa Toca. Eu nem sei se existe aquela Casa Toca aí de Santo André, mas ela parou num ponto ali. Não existe mais, né? Isso é só pro meu tempo. Galera do meu tempo que vai lembrar. Eu entreguei as sacolas para aquela mulher e ela vai, vou esperar o ônibus para a senhora. Ela falou, vai! Eu tô indo. Fui. Irmãos, eu dei uns 3 passos. Quando eu me virei, não tinha mulher nenhuma no ponto de ônibus. E não tinha passado nenhum ônibus. Eixa, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Aplauda o Senhor, igreja. Nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Mas quando eu cheguei na faculdade, no caminho eu liguei para minha mãe. Esses orelhão da vida, não tinha celular naquela época, né? Era no orelhão mesmo. Parei no orelhão, liguei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Ela, se você não contar, eu não vou saber mesmo, né? Para de chorar, me fala o que aconteceu. Contei para ela. Ela falou, filha, foi um anjo de Deus que você encontrou. Eu falei, mas como é que é? Mas anjos de Deus estão passeando por aqui? Era uma anjo não tem sexo. Ela falou, era um anjo, porque seu tio acabou de sair daqui agora. Meu tio é pastor da Assembleia de Deus. E ele acabou de sair daqui agora. Ele foi meu pastor desde a minha infância. Agora ele mora lá em Caçapava, já está velhinho. Mas foi um homem, não é um homem de Deus. Pastor abençoado. E ele veio aqui e me contou um testemunho, que época de calor chove muito, né? E tem um diácono lá na igreja dele, que já deve ter partido pro Senhor, porque naquela época já era velhinho, né? Agora já deve estar na glória. Se tiver vivo, está esperando arrebatamento, tem minha mãe. Olha, seu tio falou assim para mim, que tinha um diácono que ele que abria a igreja todo culto, e a responsabilidade era dele, e ninguém tirava a chave da igreja dele, porque não tinha pessoa mais responsável do que aquele diácono. E deu um toró daqueles do calorzão. E a esposa falou, velho, hoje você não vai poder ir, que como você vai chegar lá na igreja, todo molhado, que essa chuva aí vem com guarda-chuva. Ele falou, eu vou na chuva mesmo, não vou derreter. Se eu pegar um resfriado, eu tomo um remedinho, mas eu vou abrir a igreja. Quem vai abrir a igreja hoje sou eu. Irmãos, de repente, na porta um carro buzinando. Eu falei, oi aí. Pastor mandou alguém me pegar na porta de casa para levar para a igreja. Ele a pegou, né, o chapéuzinho dele, a Bíblia, colocou debaixo do braço e foi. Desceu as escadas, aquela chuva. Só de descer a escada até o carro já tomou um banho, a chuva estava feia. Aí tinha 2 pessoas sentadas na frente. Ele falou, vou abrir. Entrou no carro e aqueles 2 homens estavam conversando em outras línguas. Ele falou, opa, hoje teve americano na igreja. Hoje começou americana. Nossa, os americanos são simples, né? Vieram buscar um diácono para a minha igreja. E os homens lá conversando. E parou na porta da igreja. Ele falou, esse povo, né? Como que eu vou dar passo para eles, né? Ele abriu o carro. Quando ele ia falar alguma coisa para eles, o carro sumiu, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, a palavra do Senhor. Esse é o Deus.
hoje nós não precisamos mais disso, porque é tudo por intermédio de Jesus. Aleluia. Cheguei na faculdade, o rosto todo inchado, de tanto chorar. Sentei lá no fundão e chegou uma aluna e falou: nossa, Sueli, o que foi? Você está com o rosto todo inchado? O que aconteceu? Está com algum problema? Eu falei: ah, se eu te contar, você não vai acreditar. Ela falou: então conta, né? Conta para eu acreditar. Aí eu contei para ela tudo o que tinha acontecido. Ela ficou assustada. Ela falou: olha, é o seguinte, amanhã no seminário eu vou ficar do seu lado, eu não vou ficar contra você não. Eu não falei para ela que aquela mulher era um anjo de Deus, eu não falei que era nada sobrenatural, eu só contei o fato ocorrido. Entrou um temor tão grande na vida daquela moça, e eu tinha umas apostilas, que eu estava estudando teologia na época. Ela falou: o que você tem aí? Eu falei: tem umas apostilas, empresta para mim isso aqui. E levou aquilo para casa. Irmãos, chegou o dia do seminário. Irmãos, olha como é bom ser crente. Crente de verdade, viu? Porque o crente que conhece a Deus, ele não teme o que vem sobre ele. Eu creio. Ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus é a sua vida. Ele sabe que se a tempestade vier, Jesus vai acalmar a tempestade. Ele sabe que se a enfermidade vier, Deus é o Deus da cura. Se Deus também não curar e levar, ele sabe que ele vai morar no céu. Eita Deus! Aleluia! Esse é o nosso Deus. E começou o seminário, irmãos, eu contra 10. E Deus foi colocando palavras na minha boca, e eu fui falando, eu fui provando que da existência de Deus, e aquele grupo de 10 começaram a ficar nervosos. E depois de quase uma hora de debate, pensa bem, 1 hora, hein? Eu lá, com toda aquela força do Espírito Santo de Deus me deu, uma aluna virou para mim no grupo dos 10 e falou assim: ó, chega, prova para mim que Deus existe, quero que você prova aí que Deus existe. E aquela aluna que pegou aquelas apostilas, levantou lá do fundo da sala de aula e falou assim: ó, você aí, Deus existe sim, porque é Deus que transforma as vidas, é Deus que perdoa os pecados, é Deus que cura. Irmãos, Deus começou a usar aquela jovem, tudo aquilo que eu não podia falar, ela falou. E o professor levantou e falou: vamos encerrar o seminário. Mas eu saí vitoriosa naquele lugar. Depois do seminário, o professor me chamou para conversar. Ele falou: quero conversar com você em particular. Eu falei: estreito. Falei: nota ruim na prova eu não tirei, eu sou estudiosa, só tirava 10. O negócio é sobre o seminário. Ele me chamou no canto e falou assim: olha, muitos anos que eu dou aula nessa faculdade. Eu tenho feito esse desafio todos os anos e nunca ninguém teve coragem de honrar o seu Deus como você honrou, com propriedade. Você é tão jovem, tão simples, com tanta simplicidade. Você conseguiu provar para aquele povo que Deus é o nosso Criador. Ele falou: eu sirvo a Deus, mas logo eu estarei com o meu Senhor, porque eu estou com câncer na garganta e não tem cura, e eu já estou preparado para Deus me recolher. Eu já estou preparado. Irmãos, que experiência para mim. Ele falou: vai nessa força, deixa Deus te usar. E eu era tão jovem. Irmãos, às vezes eu olho para os jovens de hoje e eu fico tão triste, porque não tem aquela vontade de servir a Deus. Quando nós, aqueles que já nasceram no Evangelho como eu, era tudo tão diferente. Nós rejeitávamos o mundo, nós escolhíamos servir ao Senhor, nós aprendemos, nós conhecemos quem é Deus na nossa vida. E às vezes a gente vê tanta dificuldade para vir no ensaio, tanta dificuldade para vir numa escola bíblica dominical, é tanta dificuldade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: que Deus tenha misericórdia daqueles que se encontram dessa forma, porque não é dessa forma que Deus nos quer na casa do Senhor. O Senhor quer que nós estejamos firmes, de pé, atento, com amor a
vai orar mais, ele vai buscar, ele vai estar sedento. Aquele que conhece a Deus não desiste. Aquele que conhece a Deus, ele avança. Aquele que não conhece a Deus, murmura. Aquele que não conhece a Deus, acha que não vai vencer. Aquele que não conhece a Deus, desiste e volta atrás, por falta de conhecimento. Mas o Senhor quer mudar esta situação nesta noite. O Senhor quer que os seus olhos espirituais sejam abertos. O Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele, porque é através das experiências que nós conhecemos quem é Deus. Aleluia. Olha só a palavra refúgio. Refúgio quer dizer sítio, retiro, lugar onde se foge para escapar. E a palavra fortaleza quer dizer fortificado para defesa. Existe uma diferença entre refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza não têm o mesmo significado. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Refúgio é o lugar onde se foge para escapar. Fortaleza é um lugar forte. Existem muitos refúgios aí na terra. Muitas pessoas estão correndo para lugares errados, achando que estão refugiados, mas estão enganados. Refúgio é um lugar para se esconder, tão somente. Mas o nosso Deus não é só refúgio, Ele é refúgio e fortaleza. Fortaleza é um lugar forte. É um lugar onde ninguém vai conseguir chegar. É um lugar que o inimigo se levanta para cair. O Senhor nosso Deus é Criador. O Senhor nosso Deus é formador. O Senhor nosso Deus é refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aplauda o Senhor. Já partiu para o Senhor, o presbítero Alexandre conheceu. E nós íamos para um programa de rádio. Como eu gosto do programa de rádio, pastor, diga assim, radialista. Eu gosto. Professor é um problema, né? O professor quer estar falando. É assim mesmo. E eu preguei naquela manhã que o nosso Deus, preguei sobre esse salmo aqui, que Ele era o nosso refúgio e fortaleza, que o nosso Deus era o Deus do escape. E foi uma palavra abençoada, muita gente telefonou, pediu oração, saímos do programa assim, contentes, né, com a audiência. Muita gente só quer público. Mas temos que ter audiência, mas a audiência tem que ter sentido. Tem que ter foco, tem que ter objetivo, não é só aparecer na mídia não. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que ter a unção de Deus na nossa vida. Não adianta a fama, não adianta os diplomas, se não tiver unção, não é nada. Levanta aquele que não sabe nem ler e escrever, levante, pregue, fale, profetiza e desvende o mistério de Deus. Deus não está olhando para essas coisas, mas incentive os seus filhos a estudar. Incentive, que aquele que está preparado, ele vai ter até mais sabedoria para provar para esse mundo lá fora quem é Deus. Viu? Vai ter. Saímos do programa de rádio e meu marido falou assim para mim, vamos até a represa. Vamos lá, eu queria pescar um pouco. Vamos lá. Eu falei, eu não estou sentindo de ir. Essas mulheres estão sempre sentindo alguma coisa, é um problema, né, pastor? Mulher de pastor não trabalha, não dá? Estão sempre sentindo alguma coisa, né? Mulher é mais sensível. Sabe, as mulheres são mais sensíveis, choram mais. O homem já é mais assim, age mais pela razão, nós pela emoção. Mas a emoção ajuda o Espírito Santo de Deus a trabalhar na vida da gente. Viu? Eu creio. Estreito o negócio aí. E eu falei para ele, sei, eu estou sentindo, estou vendo tudo escuro, eu tenho dom de visão. E eu via tudo escuro. Ele falou, olha, porque você não está
ficou meio atribulado. Começou a chover, nós pegamos a estrada e eu comecei a repreender: Senhor, nos livra do mal, nos livra, Senhor, nos livra, Pai, tem misericórdia de nós. E de repente a chuva foi tão forte que ele teve que parar o carro. Irmãos, naquilo que o carro parou, 2 bandidos armados com revólver dentro do carro. Olha, foi a primeira vez que eu fui assaltada na minha vida. Mas eu tinha acabado de pregar que Deus era o meu refúgio, que Deus era a minha fortaleza, que Deus era o socorro bem presente na hora da angústia. E aqueles bandidos entraram no carro, meu marido: leva o carro, leva o carro. Era um sequestro relâmpago. Estava iniciando essa história, o sequestro relâmpago. Levaram nós, meu marido: pelo amor de Deus, deixa eu, minha mulher, minha filha, leva o carro. Eles falaram: cala a boca, vão quietinhos. Levaram a gente lá para uma rua sem saída, só Deus para ter misericórdia. Ficamos quietinhos no carro. Ele desceu, ele pegou minha bolsa, e lá estava o meu cartão do banco, o cartão que eu não sabia a senha. Olha a prova, que se eu soubesse, ela vai, leva tudo, vai embora, né? Porque no meu caixão não vai caber dinheiro, não vai caber minha casa, não vai caber meu carro. Olha que eu tenho de muitos menores, viu? E quem tem muito dinheiro acaba deixando uma confusão na família. Os filhos tudo brigando. É estreito o negócio. Leva tudo, deixa eu viva para eu criar meus filhos. Ele pegou o meu marido e levou para fora e falou: você não sai daqui de dentro do carro. E levou meu marido para o meio do mato, do matagal. Falei: pronto, agora nós estamos sem dinheiro. O que eu fiz? Eu falei: vou entregar minha alma para Jesus, né? Porque, irmãos, também tem medo de morrer? Não tá, né? Nós já conhecemos que aqui não é o nosso lugar. A nossa pátria não é aqui. Somos turistas neste mundo. Nosso lugar é lá, com o nosso Senhor Jesus. Quando chega a hora, não tem jeito. Viu? Às vezes a pessoa pede para viver mais um pouquinho, o negócio fica estreito. Temos que estar no tempo de Deus nas nossas vidas. Viu? No tempo de Deus. Temos que saber orar. Orar com sabedoria. Eu já estou entregando. Ó, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que eu estou novinha ainda, bonitinha, mas fazer o quê, né? Vou ter que morrer. Pelo menos estou na presença de Deus. Então a minha vida, a vida da minha filha. Mas eu falei: pera lá, mas eu preguei que Deus é o Deus que dá o escape. O ladrão veio até o meu carro e falou assim: eu quero a senha do carro. Eu falei: do banco? Eu falei: não tenho. Eu quero a senha, eu vou lá e dá o número. Aí eu dei o número que eu inventei, meu marido deu o número que ele inventou, ele foi lá no banco e não tinha nada, porque aquela senha não existia. O bandido voltou e eu orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu preguei hoje que o Senhor era o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Eu preguei sobre o livramento. Quantas pessoas ligaram no rádio, na rádio pediram oração e testificaram. Mas se chegou a minha hora, tudo bem, mas se eu puder me dar um livramentinho, ou viver mais um pouquinho, né? Quem quer morrer? Irmãos, nós não fomos feitos para a morte. A morte entrou na vida do homem por causa do pecado. Viu? Foi por causa do pecado. E ele chegou, eu orando, ele chegou no carro primeiro. Quando ele levantou o capacete assim, Deus me deu uma visão. Eu vi saindo daquele capacete uma luz. Eu falei: esse miserável deve ser filho de crente. Ele chegou até o carro e comecei a falar em línguas estranhas, porque o irmão já não estava nem falando, eu estava orando. Eu estava me preparando para ir morar com o Senhor no céu. Nessa hora você quer cantar, você quer orar, você quer falar em línguas estranhas. Tudo aquilo que você não fez na igreja, vou te dizer, se tiver um espaço você ajoelha, você faz até um jejum meia hora. É estreito o negócio, faz. Promete tudo para Deus. Vai ser duro para pagar essa promessa. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele chegou no carro, bateu no vidro, eu abri a porta e eu lá: eita, teca, lavachúria! Deus me tomou naquele carro e falou: o que você está falando aí? Eu falei: não te interessa, eu estou conversando com Deus agora. Eu estou falando com o meu Deus. Irmãos, aquele rapaz ficou assustado e eu lá falando em línguas estranhas. Ele pegou o cartão e jogou assim por cima de mim e falou: não sai daqui, viu? Não sai daqui, não sai daqui que eu vou resolver esse problema agora. Daqui 10 minutos teu marido vai estar aqui, não vai acontecer nada com você nem com a sua filha. E eu falei: eita Deus, é esse Deus que eu gosto. Irmãos, ele foi lá, estava lá uns 10 com o revólver na cabeça do meu marido, falando: nós vamos te matar. O diabo é assim.
Sabe? Ele quer comer. Meu marido ficou ali, coitadinho, enfiaram ele num buraco. Era meu cachorro perfeito, era o meu tamanho, onde me colocaram. E ficava, nós vamos te matar, nós vamos te matar. Olha, ninguém tem poder de tocar na sua vida. Eu creio. Ninguém tem poder, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, a nosso Senhor e Rei. Ninguém tem o poder de tocar na sua vida. Chega, Lavaxúria. O bandido chegou com uma bolsinha assim do lado e bateu assim na bolsinha e falou para os outros bandidos: liberta ele que o dinheiro está aqui, viu? Aí meu marido falou: meu Deus do céu, eu dei a senha errada e nem dinheiro tinha no banco. Eu falei: professor, até o limite a gente gasta. Não, aí ele falou: Deus operou um milagre. Não, mas operar um milagre para dar para o bandido também não dá, né? Libertou ele. Chegamos em casa, peguei a senha, fui no banco e não tinha dinheiro nenhum. O bandido mentiu pro grupo que ele estava com dinheiro ali. Não sei o que aconteceu, eu até orei para Deus ter misericórdia dele, né? Ele mentiu para poder libertar as nossas vidas. Este é o Deus que eu conheço. Este é o Deus que eu apresento para você nesta noite. Este é o Deus que te coloca. Ele canta numa churianda, numa torre forte, castelo forte. Numa churianda, numa terra. Ele te põe sobre um alto e não tem quem chegue lá. Não tem quem suba até lá. Não tem demônio. Numa churianda não tem obra de bruxaria, de macumbaria. Não tem quem chegue lá. Chega, porque o nosso Deus, Ele é o nosso escudo. Eixa, Lavaxúria, Ele é quem peleja por nós, igreja. Ele é que peleja por você. Eita, Lavaxúria, Lavaxéria. Canta, não vou tomar muito tempo de vocês, já vou estar encerrando. Porque se eu for ficar falando aqui para vocês quem é Deus, nós vamos longe. Jesus vem, nós estamos lá no céu e está falando. Porque é impossível. Mas este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que você adorou essa noite. E eu vou dizer uma coisa muito importante. Essas portas foram abertas não por mão de homens, viu? Foi pela mão de Deus. Decano. Esse é o pastor da igreja? A pastora? Fica de pé, irmão. Quem é o pastor? Pastor, vem aqui, por favor. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a igreja que Deus abriu. Eita, Lavaxúria. Ai daquele que se levanta. Ai daquele que se levanta contra o povo de Deus. Ei, canta, Lavaxúria. Eu nem conhecia o pastor. Ei, canta. Mas quando eu passava por aqui, Deus já me falava que aqui é Deus. Deixa o Ianda. Deus te ama muito, meu querido. O amor de Deus é tão grande pela sua vida, mas tão grande que Ele tem acrescentado os seus dias nesta terra. Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para o pastor. Tem muitas promessas que Deus deu que o pastor vai viver neste lugar. Deixa a Lavaxúria, Lavaxéria. Canta, Lavaxe, canta. Rixa, Lavaxúria. Alguém, há um tempo lá atrás, falou com o pastor. Deixa a Lavaxúria. Ei, canta. Olha, pastor, disse uma coisa, coitado daquele. Coitado, porque ai daquele que toca na menina dos olhos. Chica, Lavaxúria, Lavaxéria. Deus te ama muito, querido. E aquilo que Ele tem prometido, Ele vai se cumprir na sua vida. Por isso que Ele colocou essa mulher valorosa do seu lado. Vem cá, pastora, e canta. Lavaxúria, Lavaxéria. Irmãos, aqui, na frente de vocês, estão as paredes desta torre. Eita, Lavaxúria! Esta nação decanta, Lavaxúria, nesta igreja, representa a torre. Rixa, Lavaxúria, que Deus levantou, não foi o homem. Lavaxúria, decanta, e sobre essa torre está as mãos do Senhor.
Vamos colocar de pé nessa hora. Gostaria de estar orando por este casal. Minha querida, olha, quando a irmã abriu o culto, o Espírito Santo já começou a ministrar. E meu Deus, a irmã é uma mulher valorosa, valente. E às vezes a irmã fala no seu coração: meu Deus, é muito grande a responsabilidade. É muito grande, mas não tem jeito. É para a irmã mesmo. Deus colocou na mão deste casal e não vai ter quem tire. Não vai ter quem lute. Porque aquele que Deus chama, aquele que Deus levanta, ninguém pode derrubar. Ninguém pode mudar a história que foi traçada por Deus neste lugar. Minha querida, você vai viver ainda muitas alegrias neste lugar. Muitas. E aquilo que a irmã tem colocado ali no altar de Deus, muitas vezes com o coração ferido, porque a mulher é mais sensível, viu? A mulher sente mais. Por isso que Deus preparou para ela ter o filho. Ela é sensível, mas ela suporta. Ela resiste. E Deus se mostrou, irmã, como se a irmã estivesse tendo um filho. Filhos são filhos espirituais. São muitas dores de parto a irmã tem sentido. Mas eu vou dizer uma coisa para a irmã: que grande vai ser o seu galardão. Muito grande o seu galardão que Deus tem preparado. Porque a jornada ainda aqui é muito grande. Ainda é muitos partos a irmã vai ter. Muitos. Mas é para crescer a obra de Deus. Está vendo esse lugar? Vai chegar o momento que as pessoas não vão caber aqui dentro. E a pastora vai continuar tendo parto. Vai continuar gemendo, chorando. Mas quando nasce a criança, eita, cada criança que nasce, a mãe esquece a dor. Então a irmã tem uma um mistério muito grande sobre a sua vida, sobre a vida deste casal. O Senhor tem coberto assim, uma nuvem eu vejo em volta de vocês, uma nuvem branca cobrindo este casal. Ei, damas, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família. E Deus coloca um presente nas mãos de vocês. Vem um presente para esta igreja. Decanta de Deus. E toda a igreja vai se alegrar. Vamos aplaudir o Senhor. Igreja, avança. Muitas coisas Deus me revelou sobre este lugar. Na vida de muitas pessoas. Amém, eu creio. Mas eu vou falar para todos, porque a bênção é para todos. Esta noite vocês vão sair daqui levando uma vitória muito grande. Vocês vão ter experiências. Vocês vão saber quem realmente é Deus neste lugar. Porque sobre este lugar, coisas sobrenaturais vão acontecer. Milagres de Deus. Deus falou comigo: fala para este povo que eu curo o câncer. Deus tem um recado para esta igreja. Deus cura o canceroso. Levanta. Guarda esta palavra que estou falando agora para vocês. Que vocês vão ver o milagre de Deus acontecer aqui neste lugar. Uma pessoa cancerosa vai ser curada nesta igreja. Eita, Labachúria! E a notícia vai se espalhar. Convido os infernos para vir nesta casa de oração. Porque sobre este altar há unção de cura. Nas campanhas, igreja, se você não convidar, uma pessoa vai estar perdendo a oportunidade de ser curada neste lugar.
Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Vocês já estão no meu, já estou amando vocês. Quero ser vizinho de vocês lá no céu. Olha que eu vou ter muito vizinho, viu, pastor? Tá? Eu vou lá visitar vocês. A mansão de vocês vai ser maior que a minha. Eu já vi que a coroa de vocês, o galardão é muito grande. Mas eu vou lá da minha, eu vou visitar de vocês. Vocês recebem os mais humildes, né? Porque lá no céu não vai ter pobrezinho, não. Mas vai ser conforme o galardão. Viu? Tá? E eu vou lá fazer uma visitinha para vocês. Vocês já estão no meu coração. Nós vamos nos encontrar lá na glória, na Nova Jerusalém. Porque Jesus está voltando. Não perca o foco. Quem é Deus? Ele é aquele que vai vir sobre as alturas. Vai falar para o seu filho, vai lá e busca o seu povo que está na terra. Estamos esperando o arrebatamento da igreja. Enquanto Jesus não vem, saiba que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Rica na Juliana, aplauda o Senhor, igreja. Vou estar dando aí, fazer um passeio mais longe, pregando a palavra de Deus. Deus vai me levar para uma outra nação. E os irmãos orem por mim, para que Deus realmente possa me usar, me dar autoridade, guardar a minha família aqui quando eu estiver lá. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.